Ei, pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa unidade 2 e como primeiro tema nós temos como usamos a energia. Nada melhor primeiro que definirmos o termo energia, né? O que realmente significa energia? Bom, é a capacidade que um corpo possui de desenvolver um determinado trabalho, certo? Aqui, olha, nós temos na nossa primeira imagem, podemos ver a imagem de uma construção. Porém, o que acontece? Nós temos vários corpos trabalhando aí. Só que para cada corpo desenvolver um determinado trabalho, é necessária a presença da energia, e isso nós já até discutimos dentro de sala de aula, beleza? Bom, o que é uma força, galera? Para começar, a força é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de um movimento uniforme de um determinado corpo material. Um exemplo que nós temos aí é a bolinha, ó. A bolinha, na verdade, ela tem um formato esférico. Só que quando colocamos ela na mão, quanto mais nós amassamos ela, mais ela vai ficar deformada. Assim como se a gente pegasse um outro corpo, como por exemplo uma latinha. Só que a diferença da latinha e da bolinha é o seguinte: a lata, quanto mais a gente aperta, ela amassa, ela não volta para o seu formato de origem. Já a bolinha não. A bolinha a gente pode pegar, amassar ela, mas ela sempre vai voltar no seu estado de origem, certo? Quando nós estamos, então, apertando, isso significa que nós estamos tendo um atrito entre os corpos. E esse atrito é determinado, é chamado de vetor, conforme mostra a figura aí, olha. E quando nós queremos fazer uma representação de força, nós temos duas figuras, ó. A figura A e a figura B. Na figura A, nós temos a força vetorial 1 e força vetorial 2. Porém, o eixo das duas é no mesmo local, só que aí vai ser diferente. A 1 para cima e a 2 para baixo. Já na figura B, nós temos a força vetorial 3, que é para um lado voltado para o lado esquerdo, e a força vetorial 4 voltado para o direito, porém o eixo delas é no meio da figurinha aí, certinho? Bom, podemos ver a questão das máquinas simples. O que é uma máquina simples, na verdade? São as alavancas. E aí vem os exemplos de alavanca. Ó, nós podemos observar aí que nós temos um ponto de apoio no meio, uma tábua por cima, de um lado nós temos uma mocinha e do outro lado uma pedra. Então nós vamos medir a força de quem é mais pesado. Se a menina colocar o peso todinho dela na tábua, é óbvio que a pedra vai se tornar mais leve. Porém, se a menina tirar a força dela, o peso dela, vai estender mais para o lado da pedra, porque a pedra vai se tornar mais pesada, uma vez que o lado da menina vai estar vago. Nós temos aí outros exemplos de alavanca, como nós temos aí o tratorzinho, o rapazinho empurrando o carrinho de mão, a tesoura, o nosso próprio maxilar também é um exemplo de apoio para induzir, para mostrar, na verdade, o que é uma alavanca no corpo humano, principalmente no processo de trituração, certo? Então, na verdade, as alavancas elas fazem o seguinte: elas são objetos rígidos que são utilizados com pontos fixos, apropriados para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada sobre qualquer outro objeto. Certinho? Na página 8, nós temos outros tipos de máquinas simples, outros tipos de exemplo também. Como, por exemplo, a rampa de supermercados, rampas de escolas, rampas de prédios, que acaba dando acesso para os cadeirantes chegarem até o seu destino. Facilitando, na verdade, porque uma rampa, obrigatoriamente, ela tem que ser inclinada, para facilitar que o cadeirante possa subir e que ele possa descer também, né? Na página 9, a gente vai falar um pouquinho das roldanas.
O que, é uma roldana, na verdade? Veja bem, as roldanas são utilizadas na construção civil, na composição de motores, aparelhos de academias, entre outras. Elas servem para transferir força e a energia. Beleza? Bom, essas máquinas compostas, na verdade, nós nos tornamos até assim dependente delas, que são os carros, caminhões, bicicletas. Como a gente pode observar aí, ó, a bicicleta, nós temos a polia, bem no eixozinho nos aros, temos o pedal que serve de alavanca e nós temos a polia atrás também na roda traseira. Então veja bem, essas máquinas compostas são dispositivos que nós podemos usar no nosso dia a dia. Na bicicleta, os pedais funcionam como manivelas de uma máquina de roda com eixos. A força que é usada para acionar os pedais, ela se transforma em uma poderosa força rotativa no eixo e em sua roda dentada, fazendo com que o organismo, com que o ser humano tenha força nos pés para proporcionar que o pedal rode e assim vai proporcionando a velocidade da bicicleta ao longo do seu destino e da sua viagem que ele pretende fazer. Ok? Bom, meus amores, por hoje é só. Nossa primeira unidade, nosso primeiro tema, na verdade, né? É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, ok? Beijinho no coração.